Oi gente, eu sou Antônio Valente, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Então, eu esperei muito pra gravar esse vídeo. Eu troquei algumas ideias com os meus amigos pra poder saber o que eles pensavam a respeito da temática, do personagem em si, porque eu adoro fazer esse tipo de vídeo, que é uma análise. Inclusive, se vocês não assistiram, tem uma análise aqui no canal também, falando sobre Moonlight, que eu vou deixar aqui nos cards. Tem uma análise musical também, que eu gostei muito de fazer e eu espero que vocês gostem também. E esse personagem, especificamente, me atravessa de um jeito que vocês não fazem ideia. Toda a série, né, que é Sex Education, é muito boa, é muito legal, eu me identifiquei com muitas coisas. Só que o Eric é o amor da minha vida. Ele rouba a cena, ele rouba o filme todo, que vocês não têm ideia. E se você não assistiu, eu vou dizer que tem spoiler, ou pelo menos coisas que comprometem muito. Então vá assistir primeiro, depois você vai ver esse vídeo. E como eu tenho muitas coisas pra pontuar, eu vou começar a falar logo, vou parar de enrolação. Mas se você não me segue nas redes sociais, me siga nas redes sociais, que eu vou deixar aqui embaixo na descrição desse vídeo, pra poder a gente trocar uma ideia. Vocês podem colocar também aqui nos comentários do vídeo a observação de vocês a respeito da série, mas se quiserem conversar diretamente comigo é só mandar lá no meu Instagram, no Twitter e a gente troca uma ideia. Então, pra quem não sabe ou não assistiu, o Eric é o melhor amigo do personagem principal da série, que é o Otis. E o que eu acho muito interessante desde o início é que a sexualidade do Eric não é algo relevante pra ser pontuado na amizade deles. Geralmente, muitos meninos héteros e escrotos, desculpa falar, tem essa impressão de que todo menino gay vai dar em cima dele, ele não confia de trocar de roupa na frente porque acha que a pessoa vai manjar. Tem todo esse preconceito da amizade do homem hétero com o homem gay. E isso é algo muito irrelevante para a relação deles, eles só são amigos e ponto. Então, desde o início, eu já achei isso tudo muito maravilhoso, né? A sexualidade do Eric não ser uma questão para a relação de amizade deles. Na escola, que é onde se passa a série, né, que é uma série bem high school, eles são muito perseguidos por algumas pessoas, um menino especificamente, que eu preciso falar dele lá no final desse vídeo também. Então, eles são completamente excluídos de vários grupos e tal, eles acabam criando o próprio grupo deles, depois vão entrando assim alguns agregados, que também são pessoas importantes pra trama, mas a maioria das coisas gira em torno dessa amizade. E eu acredito que pro Eric, né, enquanto menino gay e negro, tenha sido muito difícil estabelecer algumas relações. Inclusive, quando o personagem principal faz a primeira amizade, ele se sente muito solitário, porque ele não tem outra pessoa pra poder contar. Então, já começa aí a gente perceber uma história de solidão, que é muito comum, principalmente nessa fase da vida, que é a adolescência, que é a fase que a gente tem mais questões, a gente fica mais estranho, e a única amizade que ele tinha ali já tem uma outra amiga, e isso deixa ele um pouco mal. E logo após isso a gente percebe que ele também tem uma relação muito estremecida com a família dele. Aparecem em alguns episódios a família dele reunida, jantando, assistindo TV e tal, e ele nunca tá na mesa, ele sempre tá passando, tipo, da porta pro quarto, e as cenas dele em casa, a maioria são cenas dele no quarto dele. E eu acredito que isso tenha muito a ver com a sexualidade dele e com o rompimento dele com a igreja, porque a família dele é toda religiosa. Inclusive, em alguns momentos da série, a família dele vai pra igreja e essa possibilidade de estar naquele ambiente é algo que ele não acha muito legal, assim, ele não vai. Até o final da série, ele não vai pra igreja, ele não tem esses momentos com a família dele. Então você imagina como não tá a cabeça desse menino, que o melhor amigo dele tem uma nova amiga e que a família dele é completamente distante, ou melhor, ele é completamente distante da família dele por algumas questões que no início da série não ficam claras, mas tem esse distanciamento. Então ele se vê completamente sozinho. E depois disso ele se aproxima, né, reaproxima desse amigo e faz amizade com os amigos que o amigo vai construindo durante a série, só que a gente vê que existe um estereótipo da bicha engraçada que tá ali, ó, presente o tempo todo. Eles começam a discutir e falar a respeito de sexo, que é todo o mote da série, né? E você percebe que ele é uma pessoa que não tem as suas próprias experiências sexuais, que tudo que ele sabe foi visto em filmes pornôs. Então é um menino adolescente que é distante da família, que é distante da igreja, e que não vive seus amores, e isso fica muito claro, né? Porque ele é uma bicha muito afeminada e também um menino negro. Então, quando todo mundo tá falando sobre suas relações sexuais, ele tá só na teoria. E aí, pra se sentir de algum modo inserido naquele meio, ele acaba sendo a bicha super engraçada, faz um monte de palhaçada. Tem um momento que ele simula, tipo, como seria o sexo oral perfeito, com a banana numa festa, sendo que essa é uma experiência que ele nunca tinha tido até então. E a gente sabe que isso tudo tá relacionado a
ao estereótipo, né, da bicha afeminada e do homem negro, de modo geral, que nunca é visto como alguém bonito e que nunca é visto como alguém possível para se ter relações saudáveis. Então, assim, ele vive tentando levar essas coisas como se fossem coisas muito normais. Ele até encoraja o melhor amigo dele a fazer sexo, a experimentar o sexo. Só que pra ele mesmo, eu acredito que até então seja uma possibilidade descartada. Ele não se vê nesse lugar de alguém desejável, sabe? Então, isso me deixou um pouco triste, assim, na série. Não com a série, mas com essa situação, porque eu já me vi nessa situação diversas vezes. Principalmente por esse peso, né, de compensar sempre, né? Quando ele vai conseguindo ocupar alguns espaços, quando ele vai conseguindo formar algumas amizades, ele tem que compensar essas pessoas fazendo o quê? Sendo engraçado. E isso é muito complicado. E eu não falei isso no início do vídeo, só que o Eric é completamente palhafatoso, assim. Ele é uma espécie de andrógeno, só que preto, porque a gente não tá acostumado a ver essa androgenia com pessoas negras, só que ele é isso, tipo, ele é muito másculo, né? Ele tem esse estereótipo do negão, ele é um cara negro, de pele retinta, forte, alto, só que ele só veste roupas, ou ele mistura muito as roupas masculinas com as roupas femininas. Então ele tá o tempo todo passeando entre aquilo que é feminino, aquilo que é masculino, e ele adora se encontrar nesse lugar. Só que ele é o único na escola dele que é desse jeito. E depois de uma decepção que ele tem com o melhor amigo dele, né, ele fica sozinho numa rodoviária, é espancado no caminho pra casa por homens homofóbicos. E isso, nossa, eu chorei tanto nesse episódio, vocês não fazem ideia. E ele se sente completamente, tipo, indigno de viver, sabe? Porque, tipo, tudo que... O melhor amigo dele não tá passando por esse momento com ele não tem com quem contar, a família dele não é a família que até então abraça essa questão da sexualidade dele. Então, assim, ele teria problemas muito maiores ao chegar em casa e ter que explicar o que aconteceu. E no caminho pra casa ele encontra um homem que ele admira, né? Que eu acredito que seja algum artista. E esse cara é um homem negro que também se veste com essas roupas masculinas e femininas. Ele circula também entre os gêneros e ele se sente muito inspirado a partir dessa troca. E por isso eu acredito que a representatividade seja algo tão importante para os meninos e meninas negras de um modo geral, mas principalmente para os meninos negros e gays, né, que tem praticamente a sua masculinidade imposta. Então as pessoas já esperam alguma coisa de um homem negro, e o homem negro tem que se encaixar nisso. E aí tem esse cara que mostra pra ele que não, que tá tudo certo ele ser do jeito que ele é, ele se vestir como ele se veste, que ele não precisa fazer nada que não faça bem pra ele mesmo, sabe? Então essa cena é linda demais, também muito emocionante. E diferente do que a gente imagina, e que diferente até mesmo do que ele imagina, quando ele chega em casa, ele é super acolhido pelo pai dele. Na casa dele, né, como eu disse no início do vídeo, essa relação não fica muito clara dele com a família dele. Muitas vezes a gente vê o Eric sozinho. Só que o pai dele é a pessoa que mais conversa com ele dentro de casa. Dá alguns esporros, joga a preocupação pra cima da mãe. Ah, se sua mãe te ver desse jeito, ela não vai gostar. Se você não fizer isso, se você fizer aquilo, sua mãe vai ficar chateada e tudo mais. Só que ele mesmo não se posiciona enquanto pai, enquanto alguém que deve trocar afeto e amor, o que é muito comum a gente ver nos pais, né, por conta dessa construção de masculinidade. E esse episódio, especificamente, é o divisor de águas na série e na vida do personagem, né, do Eric. E ele começa a se sentir muito mais motivado a ser ele mesmo, ele começa a afrontar as pessoas que implicavam com ele na escola. Ele não aceita mais levar desaforo pra casa porque ele sabe que ele manda naquela porra toda. Acho que ele já se considerou o dono e o rei de toda a série, porque ele é, desculpa falar. E tudo muda quando ele se enxerga, quando ele se aceita, quando ele se vê possível, né, como uma existência possível. Nada mais o afeta, nada mais o abala. E é muito legal ver essa ruptura, né, do Eric, que era oprimido, pro Eric que se impõe. E depois disso, realmente, as brincadeiras sem graças diminuem, param e tudo mais. E eu percebi que isso aconteceu também, por exemplo, comigo. Enquanto as pessoas me chamavam de bichinho, eu ficava ofendido, me chamavam de viadinho, eu corria na escola pra não apanhar, as pessoas continuavam fazendo. Mas no momento em que eu falei, caralho, eu sou viado mesmo, e aí? A pessoa não tinha mais o que falar, não tinha como me zoar mais, porque era algo que eu tinha aceitado. Então eu acho que todo esse processo de bullying, de implicância, só vale enquanto você, que está sendo oprimido, recua enquanto as pessoas fazem a ofensa. Mas quando você se impõe, porque não faz sentido, não tem graça, sabe? Ele fala alguma coisa que você é. Tem os momentos que eu considero super importantes, que é, depois que ele passa dessa fase, ele aceita o convite dos pais dele para poder ir num culto especial que tem na igreja. E pelo que parece, né, pelas coisas que ele fala na série, deixa muito implícito,
Ele já se afastou da igreja por um bom tempo, assim, tem alguns anos que ele não vai à igreja, e eu acredito que isso seja por conta da sexualidade dele. E a gente precisa pontuar aqui duas coisas. Que a igreja, pelo menos aqui no Brasil, é o lugar, a religião que tem mais pessoas negras, né? Porque é a religião que mais cresce no Brasil e é uma religião basicamente periférica. Você que mora em comunidade ou em periferia, você sabe que tem igreja em tudo quanto é esquina. Então é muito comum que nesses espaços tenham muitas pessoas pretas. E a igreja que ele frequentava é o típico igreja americana, onde a maioria dos membros, ou quase todos, ou todos os membros são negros. E essa questão de sexualidade na igreja também é algo muito forte, porque todas as igrejas que você vai, ou que você foi, ou que você já frequentou, você viu que tinha meninos que eram claramente gay e eram reprimidos ali dentro da igreja. Não se assumiam por conta de toda a homofobia que era jorrada do púlpito. Inclusive, eu sou desigrejado, como algum de vocês já sabe, mas às vezes eu vou em algumas igrejas e eu percebo isso, tipo, que a sexualidade das pessoas é algo que é muito relevante para os pastores, que é muito relevante para a comunidade de um modo geral. Inclusive, eu vejo pastores fazendo vista grossa para esse tipo de coisa. Tipo, eu sei que aqui tem muitas pessoas LGBTs, então eu não vou falar nada contra isso, só que eu não vou celebrar essas existências. E aí você lida com a sua sexualidade do jeito que você quiser, porque a igreja não é o lugar para discutir isso. Eu vou, às vezes, numa igreja que o que mais tem é viado. Todo mundo que tá no Grindr tá lá na igreja. Né, Ana Ellen? Aham. Todo mundo que tá no Grindr, pelo menos aqui, né, na minha cidade, você vê lá na igreja. E isso é uma coisa que a igreja não trata. Mas muitas pessoas que são meninos gays, né, especificamente, já que eu tô falando do Eric, saíram da igreja por conta da omissão dessa igreja, ou por conta da própria exclusão da igreja. Eu, por exemplo, fui convidado a me retirar da igreja por conta da minha sexualidade. E aí, esse momento em que ele decide na igreja, independente de como ele vai ser tratado, independente de tudo que ele já passou, é algo muito potente. Porque chega um momento da nossa vida que a gente precisa escolher entre a nossa sexualidade e a nossa fé. Só que, na maioria das vezes, a nossa fé é algo muito importante. É uma parte muito importante da nossa vida que a gente não quer abrir mão. Só que a gente não consegue fazer as duas coisas. Então, a gente vai e abre mão daquilo que a gente faz para viver aquilo que a gente é. E retornar para esse lugar que você foi ferido é algo muito difícil. Não imagino que seja fácil, né? Para mim, pelo menos, não foi fácil. Assim, eu passei anos desacreditando na possibilidade de um dia estar de novo inserido na igreja, ou de frequentar uma igreja que seja, tipo, visitar, como eu faço hoje em dia. Então, romper com isso foi algo muito importante para mim. E quando ele chega na igreja, a existência dele é celebrada, ele só recebe amor e afeto. E quem assistiu esse episódio vê como ele fica feliz de ter voltado para o lugar aonde um dia foi importante para ele, que por alguma razão, que a gente acredita que seja homofobia, né? Ele parou de frequentar e naquele momento ele estava ali sendo acolhido, sabe? E aí ele vai vestido do jeito que ele gosta de se vestir, com as maquiagens dele super chamativas, com as roupas super chamativas, e tá tudo bem. A família dele é orgulhosa de tê-lo novamente, né, participando das atividades da família. A igreja feliz de tê-lo visto retornar, e ele feliz de estar ali também. Então é algo que eu acredito que faça falta para muitas pessoas, para muitos meninos gays que já foram da igreja, que é viver essa comunhão e que muitas vezes quer viver bem com a própria família, porque a gente sai da igreja, mas a nossa família continua. Então parece que você de fato é a ovelha negra, que você de fato não faz mais parte daquilo ali. Então se sentir parte de alguma coisa que é importante para você, muda muita coisa na nossa jornada, na nossa caminhada. E para finalizar, a gente vê o Adam, que é o menino que implicava, que batia neles lá no começo da série. O Adam tem uma sexualidade muito confusa. Desde o início da série você percebe que é uma heterossexualidade disfuncional, que ele precisa ficar se reafirmando o tempo todo, que ele precisa ficar comendo todo mundo para mostrar que é macho, que ele precisa ficar assediando mulheres. Tem um episódio até que ele mostra o pau para todo mundo ver que ele é o pausudo da escola. E esse tipo de coisa não é coisa de macho. Esse tipo de coisa é coisa de pessoa doente. Ter que se reafirmar enquanto hétero é algo muito duvidoso. E o que a gente mais vê hoje em dia são meninos que tentam se reafirmar, que chamam o outro de viado, né, achando que isso diminui a masculinidade de alguém para poder se manter enquanto hétero. E é isso que ele faz. Ele durante toda a série, oprime um menino que é nerd, um menino que é gay, para poder mostrar que ele é macho, dá em cima de todo mundo. Trai a namorada, ele faz tudo que não pode só para poder se mostrar enquanto macho. Depois a gente consegue entender, né, no decorrer da série,
que isso é algo que vai sendo reproduzido, porque ele tem uma relação muito difícil com o pai dele é essa pessoa. Tipo, aquele cara machista, conservador, bem escroto. Então, e aí você vê do que ele é fruto. Obviamente não justifica, só que dá pra entender, dá pra compreender. E aí o que acontece? O Eric, nessa revolta de não aceitar mais ser oprimido, ele acaba se tornando o opressor, de um certo modo. E ele parte pra agressão, que é uma maneira, inclusive, que muitos homens negros usam para poder expressar as suas dores, expressar os seus sentimentos. Então, muitas vezes a agressividade é só a expressão de uma dor que está contida por muitos anos, por muito tempo, e é basicamente isso que a gente vê. Ele se tornou agressivo porque ele não aguentava mais sofrer. Mas, obviamente, como não é uma atitude muito legal, embora seja completamente compreensível, ele é punido, né, pela escola, junto com o Adam, e eles começam a ter momentos mais íntimos. E nesses momentos eles acabam ficando e transando, e ele tem a primeira experiência sexual dele, o Eric, com um menino que sempre oprimiu ele, que é o Adam. E a gente vê que existia já um sentimento enrustido, assim. Eu não romantizo esse tipo de coisa, né? Tipo, de você se apaixonar por alguém que te agredia, que te ofendia, Deus me livre, longe de mim. Só que isso fica muito implícito durante toda a série, de que vai acontecer alguma coisa, a gente fica tipo, e acontece. Mas, como vocês podem imaginar, essa relação se dá de maneira clandestina, que é o destino de muitos homens negros e gays, né? De não viver amores públicos, né? De só ter relações clandestinas, em lugares escondidos, no sigilo, sem que ninguém fique sabendo. E é esse o tipo de relação que o Adam propõe pro Eric. E como é a primeira experiência dele, eu acho que ele acaba cedendo, e também ele é afim do Adam. E eu também não acho isso muito legal, mas retrata uma realidade da nossa sociedade, principalmente da vivência das bichas pretas todas. Eu já falei demais, então eu quero dizer pra vocês que vale muito a pena assistir a série. Sério, é muito maravilhosa, o personagem em si é sensacional, ele ganha toda a série, tipo, ele é o protagonista para muitas pessoas. E eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever nesse canal e compartilhar esse vídeo com outras pessoas, principalmente com as bichas pretas. Um beijo e até o próximo vídeo.